recebereis o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, o 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 Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos sentar, fazendo favor? Então, nesse primeiro domingo do Advento, a igreja começa a preparação para a vinda de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus Cristo, que também deve nos preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando, mas ainda é sábado, padre. Ainda é tarde do sábado. Porque está falando que é primeiro domingo do Advento. É porque o domingo para a igreja começa às 6 da tarde. Então nós já estamos celebrando a missa de domingo. E nesse tempo do Advento não temos glória. Por isso não cantamos o glória. Também não se toca o sino. E nem se usa o incenso. Somente na noite do dia 24 para o dia 25 é que se canta o glória, toca-se os sinos, usa o incenso e se alegra. Esse tempo para a liturgia, esse tempo roxo, é o tempo de alegria contida. Porque no tempo do Natal, sim, nós devemos nos alegrar muito com a vinda de Jesus Cristo. A visão de Jerusalém, conforme o profeta Isaías diz, a visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém, acontecerá nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecida, no ponto mais alto das montanhas, e dominarás as colinas. E ele acorrerão todas as nações. Esse tempo é o próprio tempo trazido por Jesus Cristo. Esse novo tempo, essa nova luz, essa nova alegria e essa nova esperança. E a palavra diz: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E assim, a liturgia, a primeira leitura do profeta Isaías nos coloca dentro desse tempo do Advento, que é um tempo de luz, que deve ser um tempo de espera, tempo de confiança na misericórdia de Deus. Já o salmista diz que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram vamos à casa do Senhor. E ele diz agora nossos pés já tocaram nessa terra. Agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas postas. Com alegria nós devemos ir para a casa do Senhor. Com muita alegria. Eu fico pensando na missa de domingo cedo. Quando a gente se arruma para vir para a missa. Não só domingo cedo. Mas acontece comigo todos os domingos. E já há 23 anos. Eu pulo da cama e pulo com alegria. Vou correndo fazer o café, tomar banho, me preparar, fazer café, tomar o café. E vim celebrar. E este salmo se faz tão presente. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
É bom estar na casa do Senhor. É maravilhoso estar na casa do Senhor, como diz o salmista. Para lá sobe as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz, Jerusalém. Que viva em paz, Jerusalém. Porque é na casa do Senhor que a gente deve interceder pela paz. Este salmista é Davi, é o rei Davi que escreveu este salmo. E veja que o rei Davi é o primeiro a dançar e cantar na presença do Senhor. E ele que ama Jerusalém, na sua oração ele diz: rogai que viva em paz Jerusalém, em segurança os que te ama, que a paz habite dentro dos teus muros e a tranquilidade em teus palácios. Porque ele sabe que Jerusalém é a cidade do Senhor. É a cidade que se dirige para lá todas as tribos. E eu que já estive em Jerusalém, acho que umas 5 vezes, eu posso dizer para vocês que quando a gente chega em Jerusalém, você se sente mesmo na terra de Deus. Na cidade de todos os profetas, e todos os profetas entraram em Jerusalém, ou moraram em Jerusalém, viveram em Jerusalém, ou visitaram Jerusalém. Por amor aos meus irmãos e meus amigos, eu peço a paz esteja em ti. Pelo amor que eu tenho à casa do Senhor, eu te desejo tudo bem. Pelo amor que eu tenho à casa do Senhor, te desejo tudo bem. Nós temos que ter isso no coração. Esse amor pela casa do Senhor. Tem alguns que moram tão perto da casa do Senhor. A minha irmã, se ela pular a janela, ela cai dentro da casa do Senhor. Mora tão pertinho. Ei, veja, só pular a janela, está lá dentro da igreja. E fica mês e mês, não é assim, Luzia? Mês e mês aí na casa do Senhor. Está esperando o quê? Para ir para a casa do Senhor? Temos que ir sempre na casa do Senhor. Irmãos, vós sabeis, diz São Paulo nessa segunda leitura aos Romanos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada e o dia vem chegando. Despojamo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. A noite já está adiantada e o dia vem chegando, diz São Paulo. Que dia que ele está se referindo? A noite que ele está se referindo é essa nossa vida. Estamos passando pela noite. Mas o dia está chegando, diz ele. Ele diz então, despojamos-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz e entramos no dia do Senhor. Procedemos honestamente como em pleno dia, diz. Vamos para a casa do Senhor, deixando para trás aquilo que nos separa do Senhor e aquilo que nos separa da luz do Senhor. A noite já está avançada e o dia está chegando. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Hoje, olhando nas redes sociais, o povo ainda chorando pelo Gugu, e a esposa dele deu uma entrevista. E eu fiquei pensando, se o Gugu soubesse o que estava esperando por ele, será se ele teria subido naquele local? Teria? O problema é que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Uma coisa tão simples, subir 4 metros. E de repente, já era.
É assim. Essa noite avançada e o dia se aproximando. Hoje de manhã me mandaram mensagem dizendo que o seu Cristo Volopou faleceu. Quem foi ele? Foi o homem que nos ajudou. Foi o homem que me ajudou quando eu cheguei do Ceará. O único que me deu um emprego nessa vida. De carteira fechada. Foi o meu primeiro e último emprego de carteira fechada. E que depois empregou, ou já empregava muita gente. E empregou as minhas irmãs. A gente que não sabia a diferença da direita para a esquerda. A gente que não tinha conhecimento de nada. E ele não era católico. Eu lembro que em 81 ele liberou todos os funcionários para ver o Papa João Paulo II. Ele era ortodoxo. Mas liberou. Alguns foram e eu junto com o Eliezo fui para o bar beber cachaça. E não fui ver Papa nenhum. Nem sabia quem era Papa. Não interessava Papa. E lá estava João Paulo II. Mas Deus tem um caminho para cada um de nós. Na segunda vez que o Papa João Paulo II veio, eu já estava no seminário fazendo o 2º ano de teologia. E eu pude estar cara a cara com João Paulo II. E a última vez que eu vi João Paulo II foi lá na Praça de São Pedro, em Roma. E tirei foto com ele. Mas na primeira vez eu ignorei totalmente o santo João Paulo II. Mas Deus sabia que eu teria uma história com o Papa João Paulo II. E tenho uma bela história com João Paulo II. Nesse dia que estamos festejando 23 anos da minha ordenação. E era um sábado, cedo. Choveu a noite inteira. E de manhã amanheceu chovendo, que era uma beleza. E eu estava na casa da minha irmã na São Abaia, a dita cuja que está aí. A casa era o retrato da pobreza. Nem reboco tinha ainda. A gente tinha chegado na Samambaia ali, trazido pelo outro santo, Joaquim Roriz, que deu lote para tantas e tantas pessoas. E eu dizia para elas, minha mãe tinha vindo. Minha mãe tinha vindo, foi minha mãe que me vestiu. E tinha trazido a bala, Zeca Anastácio, com ela. Meu irmão mais velho. E eu dizia para eles, vamos embora. Não, agora não. Eu falei, mas é 9 horas. Começa a missa 9 horas. Não, vamos esperar a Celinha. E eu estava com a Brasília do Padre Giovanni. Era Brasília? Era. Aí ninguém foi comigo. E aí eu me zanguei, parei de convidar, entrei dentro do carro, com uma túnica e uma estola na mão, e chovia. E eu cheguei na catedral sozinho. Depois eu descobri que eles não quiseram ir comigo com medo de morrer. Porque eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Só depois que eu cheguei à conclusão que foi isso. E eu cheguei na catedral, entrei naquela catedral sozinho. Tinha se passado 12 anos do dia 12 de junho de 83. Tinha passado 12 anos e 9 meses.
Porque só de seminário eu fiquei 12 anos. Quando eu cheguei nos franciscanos, eu levava uma mala com algumas roupas e toda a ignorância do mundo naquela vida. Eu não sabia escrever nem o meu nome. 100% analfabeto. Aos 20 e poucos anos. Começava do zero. Fui aprender a fazer o zero ali. 4 anos depois me mandaram embora. Em seguida eu entrei na Nossa Senhora de Fátima. 8 anos de seminário na Nossa Senhora de Fátima. 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e 1 ano na zona rural de Sobradinho. Vocês não podem nem sonhar ou imaginar o tamanho do meu sofrimento nesses 12 anos. Primeiro porque existia uma grande desconfiança sobre a minha pessoa. Ninguém acreditava que eu chegaria a padre. Os padres não tinham certeza, eles pensavam que eu queria fazer um curso de filosofia e depois ir embora. O que eu mais ouvia dos colegas era isso: você não vai se ordenar. O que eu mais ouvia dos padres é muito difícil, para você é difícil. E para o meu azar, quando eu cheguei no Nossa Senhora de Fátima, entraram 36 comigo. 25 deles tinham curso superior. Te dou o nome de alguns. O Moacir Gondim, engenheiro civil. Hoje, Dom Valdemar Passino, bispo de Lusiana, engenheiro elétrico. Rambo, economista. João Roberto, engenheiro civil. E aí por diante. E eu, analfabeto, com 4 anos de estudo na vida. Que mal aprendi. Passei. Eu passei em todas as provas. Todas. Não sei como. Mas eu sempre tirava 10. Também não sei como. Mas o fato é que ninguém acreditava em mim. No diaconato, como vocês sabem, quando chegou o diaconato, faltando 2 anos para me ordenar padre, 1 ano só. 3º ano de teologia. No 2º ano de teologia me mandaram embora, me expulsaram do seminário. E aí eu voltei para onde? Para Samambaia. Sempre volto para Samambaia. A minha irmã, quando me viu chegando com a bagagem, olhou para mim e falou: já voltou? Não era já, eu já tinha passado já uns 5, 6 anos no seminário. Mas eu lembro dessas palavras: já voltou. Eu fiquei sem saber o que ia acontecer. Agora, uma única certeza eu tinha: eu seria padre. E também decidido, não desistia nunca. Eu não ia desistir. E Deus mudou a história, Deus mudou. Um dia a Luzia saiu para trabalhar, levando a Elisângela. Ela trabalhava na Fundação Bradesco. Elisângela estudava na Fundação Bradesco. Mês de dezembro. Eu fiquei em casa numa depressão terrível. E eu nem abri a janela. Aí, eram as 10 horas da manhã. Eu fiquei de joelho. No quarto que ela tem pegado da cozinha. Hoje ela enriqueceu, não mora mais nessa casa não.
E eu fiquei de joelho ali. E eu dizia para Jesus Cristo, para onde vou, que irei, o que vou fazer. E eu me vi numa estrada. Do lado direito tinha uma cerca enorme de arame, de esquerda outra cerca de arame, e uma estrada de chão, e de repente uma pequena pedra cresceu. Foi crescendo, crescendo, de repente aquela pedra tomou todo o caminho e eu não podia passar. Eu só podia voltar, mas passar eu não podia. E aí em pé, diante daquela pedra, na visão, eu clamava por Jesus Cristo. E na medida que eu fui orando naquela visão, a pedra foi rachando, rachou. E depois as bandas se afastaram e eu passei entre as duas bandas. Com muita dificuldade, mas passei e segui o caminho. E segui a estrada. Quando aquela visão passou, que eu me levantei, eu chorava muito, aí eu tive certeza que eu não sairia da estrada, que eu ia continuar caminhando na estrada. Quando foi à tarde, Dom Alberto me telefonou, dizendo: vem aqui que eu tenho uma proposta para você. E qual era a proposta? Eu ir para Sobradinho, ficar na Nossa Senhora de Fátima, 1 ano, fazendo uma experiência lá. E eu compreendi que era a maneira de eu continuar na estrada. Aceitei imediatamente. Foi um ano extremamente difícil. Está lá na força que vem da cruz. Mas no final voltei para dar continuidade nos estudos no seminário. Chegou o 3º ano de teologia. Faltava só 1 ano para a teologia. Eu pedi o diaconato como todos pediram. Todos foram aceitos, menos eu. Peguei 7 votos a 0. Ninguém votou em mim. Mas não me mandaram embora. Então continuei na história. E quando chegou no último ano, no meio do ano, que era o último ano que eu tinha de seminário, aí sim, eu tinha que ir embora de qualquer forma, porque os estudos acabou. Eu acabava a teologia. Em maio, meu diretor espiritual me chamou e disse, ele que nunca tinha desistido de mim, ele disse: olha, conversando, ele disse: você pode ir embora. Homem, seus malas, vai embora, porque você depende desses padres para se ordenar, e eles decididamente não vão te ordenar. Aí eu falei: agora acabou. Quando eu fui saindo do quarto, ele disse: ainda tem uma solução, mas eu não vou te dizer qual é. Vá para a capela e reze. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, conversando com Jesus Cristo, ele me disse: eu tenho um servo nessa cidade, procure ele. E eu fiquei pensando: mas quem é este servo? Aí me veio claro: Dom Falcão. Eu voltei para o diretor, Padre André, e falei: olha, só tem uma solução. A solução que me veio foi falar com Dom Falcão. Ele falou: é ele. É o único que tem o poder de te ordenar. Só que ele nunca se meteu em problema do seminário. Mas aí eu fui. Na segunda-feira eu fui. Foi interessante. Nunca tinha falado com Dom Falcão. E Dom Falcão, cheguei para a secretária, falei, era Maria do Carmo, eu falei: eu quero falar com Dom Falcão. Ela olhou para mim assim, perguntando: quem é você para falar com o cardeal? Eu, humilde, decepcionado, arrasado, rejeitado, pouco amado. Pouco amado eu sempre fui. Ela falou, disse: então você espera. Era 8 horas da manhã, você espera. E eu tinha saído fugido do seminário, combinei só com o Padre André. Ele falou: ninguém pode saber. No lugar de você ir para a sala de aula, você vai para a cura. E quando ele foi me atender, era 12:40. Nem quis me ouvir. Eu mostrei alguns informes para ele. Ele leu alguns
Levei bem uns 10, ele leu uns 2. Quando eu conversei um pouquinho com ele é muito rápido. Ele pegou o telefone e foi ligar, e ligou imediatamente para o padre Paulo. O padre Paulo mataram ele, que era responsável pelo seminarista de Brasília. Mas não conseguiu falar com o padre Paulo. Aí ele olhou para mim e falou: você pode ir embora que eu vou resolver isso. Aí pronto. Saí da cura, fui pegar um ônibus, pensando, vai resolver nada. Vai esquecer. Cardeal vai lembrar de um pobre coitado como eu. Quando eu cheguei no seminário, o refeitório estava cheio, estava todo mundo almoçando. Na porta do seminário, quem estava me esperando? O reitor, o padre Pacheco. Quando eu fui entrando, ele: ei, tu foi falar com Dom Falcão? Aí eu para ele, pensei no padre André. Eu falei: miserável do padre André, me traiu. Era um segredo entre eu e ele que me mandou. Eu falei: fui. Aí ele balançou a cabeça, ele deu as cortes e entrou para o refeitório. E quem disse que eu tive coragem de seguir? Eu fui para o quarto arrumar as malas. Falei: agora acabou. Quando eu estava arrumando as malas, sem almoçar, 1h, meu amigo padre Carlos, que morreu nesse semestre, chegou e bateu na porta e disse: tu é doido, tu foi falar com o Dom Falcão. Eu falei: agora pronto, o seminário inteiro sabe. Eu falei: como é que tu está sabendo? Porque ele passou aqui na estante, reuniu os padres, deu uns gritos nos padres e mandou te ordenar. A gente estava na segunda-feira. Quarta-feira eles se reuniram e os 7 padres votaram em meu favor. 7 padres. Olha, a gente estava no mês de maio, na festa de São Pedro e São Paulo, em junho, último domingo de junho, lá em Planaltina, me ordenaram diácono. E um ano depois, no dia 30 de novembro de 96, eu fui ordenado padre. Na hora que eu estava me ordenando, que eu olhava para os padres que tinham me rejeitado, eles não olhavam para mim de jeito nenhum, só baixava a cabeça. Tem um momento na ordenação que isso não sai da minha cabeça. É o momento que se coloca óleo, unge as mãos do sacerdote com óleo. Depois amarra as mãos dele. E aí uma pessoa que ele escolhe, desamarra as mãos. E quem ia desamarrar minhas mãos era a minha mãe. Quando o Dom Falcão colocou esse óleo na minha mão, nessa mão, rapaz, esse óleo penetrou nessa mão e queimou essa mão. Parece que ele colocou uma brasa na minha mão. E eu fiquei desesperado. Eu não sabia se os outros sentiam isso ou quem sentia, mas aquilo queimava e fervoava e entrava dentro da minha mão e passava para o meu braço. Minha mãe veio e desatou as minhas mãos e aquilo ficou o dia inteiro. Terminou a missa, fui para o seminário pegar as coisas, perguntei. Elas foram para o jantar, para o almoço, e perguntei: vão comigo? Não, vamos dar uma volta com a minha mãe. E foram não sei para onde. E eu, na chuva, vim para Samambaia. E aconteceu o maior milagre. Quando eu entrei na Brasília, alguém entrou comigo e sentou no passageiro. Na cadeira do passageiro.
E eu senti, encheu o carro aquela presença. E eu sabia que alguém estava ali. E eu vim dirigindo e conversando. Aí eu compreendi quem estava e eu comecei a conversar com essa pessoa. Quando chegou na Samambaia, eu saí do carro, peguei as malas, saí do carro e senti que aquela pessoa também saiu comigo. Eu cheguei na sala, interessante, eu não fui nem no banheiro, não fui nem tomar água, sentei no sofá e ele sentou em outra poltrona. Ficou de 2 da tarde até 8 da noite, lá, sentado no sofá. E aí eu nem rezava e eu nem conversava. Eu só sabia que tinha alguém lá comigo. A tarde inteira. E naquela tarde, meu primeiro dia de ordenação, ninguém me procurou. Ninguém ligou. O telefone estava na minha frente, não tocou. Parece que eu desapareci para o mundo. A Luzia veio chegar umas 8 da noite. Foi para o Gará, foi não sei para onde, foi com a minha mãe para a Torre, com o Zeca. E assim que eles bateram no portão, eu senti a presença sair. Minhas primeiras horas foram assim. E eu tenho certeza, era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. Fiquei com Jesus Cristo. Eu já tinha sido mandado para o Recanto das Emas, fiquei 6 meses no Recanto das Emas com o padre Giovanni. Ele estava começando a comunidade dele. Eu comecei a celebrar as missas de cura, junto com ele, e começou a ir uma grande multidão. Só que ninguém gostava das missas de cura. Quem não gostava? Os bispos, padres, e era uma coisa muito nova. Aí me tiraram de lá e me mandaram de volta para o Vale do Amanhecer. E eu fiquei de julho a outubro, mas eu sentia que a minha missão no Vale tinha acabado. E um dia eu estava diante do Santíssimo, numa terça-feira. Eu tinha saído do recanto, nos primeiros 6 meses de padre, foi maravilhoso. Nem eu nem o Giovanni tinha nada. Tem dia que a gente não tinha nem o que comer. Mas tinha uma multidão de pobre atrás de nós. O recanto estava começando o recanto. E eu estava na frente lá em Planaltina, na cadeira, rezando, perguntando a Jesus Cristo o que eu vou fazer. Ele disse: arruma as malas, que eu te levo para uma nova missão. Terça-feira, 11 horas da manhã. Quando eu saí da capela, o telefone tocou, era Dom Jesus. Vem aqui rápido na cura. Dom Falcão quer falar contigo. Eu peguei o carro do Rambo e fui para a cura. Cheguei lá. Dom Falcão só olhou para mim e disse: estou te transferindo para tu ficar de novembro e dezembro e um pouco de janeiro numa paróquia lá em Planaltina. Depois eu vou ver para onde tu vai. E eu perguntei: onde é essa paróquia? Ele falou: amanhã tu sabe. E 11 horas da manhã eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada na paróquia. Não tinha nada. Mas Dom Jesus chegou para mim e disse: você não vai ter nada. Você não vai ter carro, você não vai ter secretária, você não vai ter cozinheiro, você não vai ter nada. É só você. Porque vocês vão ficar, quando vamos ordenar um padre mais preparado, e vamos colocar no seu lugar, e você volta a ser vigário. Falei: tá bom. E realmente aqui não tinha nada. O que tinha aqui eram os bancos e uma sala. O padre tinha deixado um sofá rasgado e uma geladeira. Olha o que ele deixou. Também eu acho que ele não tinha nada. E eu fiquei. Eles vieram fazer um tal de inventário, que eu achava que inventário era só para quem tinha morrido. Mas se faz o inventário sempre. Aí chegou aqui o pai do evangelista. O pai do evangelista era tão orgulhoso que mal falava comigo. E ele tinha morado comigo no seminário. Quando eu cheguei lá, ele já era 3º ano de teologia.
É tanto que 2 anos depois ele deixou o sacerdócio. Hoje ele é pai de bem uns 5 filhos. Aí veio para cá o Itiro e o Barbosa. O Itiro não está aqui hoje não. Continua sendo ministro. Vieram com um caderno na mão para escrever, para me dar conta das coisas quando eu saísse. Aí não tinha nada para escrever. O padre falou, pronto, está aqui a chave, não tem nada não. Eu falei, tem um Santíssimo. O padre esqueceu o Santíssimo com a luz acesa ali. Ó. E assim eles foram embora. E eu vim para cá. Me ajoelhei ali. E eu era de muita oração, eu era muito místico. E aí rezando, nem vi. Chegou uma pessoa atrás de mim, bateu nas minhas costas e disse, você é o padre? Quando eu olhei para o cara, era bem 1h da tarde, eu falei, vou já almoçar na casa dele. Falei, sou eu, sou padre e tal. Ele falou, eu sou da SEB, vim encostar a sua luz. Cortou a luz, me deixou no escuro. E assim eu comecei a minha vida. Eu trazia um carro do padre Ramo, que ele tinha emprestado, e tinha umas árvores aqui. Eu coloquei o carro aqui debaixo das árvores. Nesse mesmo dia entrou 2 rapazes aqui, mandados, e quebraram o carro todo na minha frente. E aí eu aguentei quinta, quarta, quinta, dormindo no chão. Quarta, quinta, sexta, sábado. Terminei de celebrar a missa. Para 10, não tinha nem 5 pessoas naquela missa. Aí um senhor chegou para mim e falou, pai, está aqui meu telefone, se eu precisar de mim, você me liga. Meia-noite entrou umas 40 pessoas aqui, quebraram um monte de coisa que tinha aqui, xingaram e tentaram me convencer que a minha mãe era puta. Foi difícil aquela noite. Aí eu liguei para ele, imagina, até hoje não atendeu. Até hoje não atendeu. E assim eu comecei minha vida na São Pedro. Deus sempre me falou da grande missão que eu tinha. Nesses 23 anos, amado, em Brasília, e quem sabe no Brasil, eu fui o que mais evangelizei, o que mais construí. Eu evangelizei de todas as maneiras, eu preguei para milhões e milhões de pessoas. Eu preguei nas festas de Pentecostes, cada noite em Pentecostes tem 1,5 milhão de pessoas, são 3 noites, multiplica por 3 para tu ver. E as missas, e os encontros, e tiro desses 23 anos, e milhares de pessoas que testemunharam, que foram curadas, que foram libertas, que foram abençoadas. Isso não conta? E quantas pessoas voltaram para a igreja? Quantas pessoas? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o Barbosa me disse, olha, todo domingo você tem que celebrar uma missa lá na minha casa, que é a comunidade. Eu falei, onde é que fica a sua casa? No setor de mansão. Aí que falei, então você veio me buscar. Quando foi domingo ele chegou, me levou para celebrar na casa dele. Aí eu celebrei 1 dia, 2 dias, todo domingo, 10 horas da manhã, 10h30 da manhã. Eu falei, essa missa é só para a família do Barbosa. Eu falei, Barbosa, tem quanto tempo que tem essa missa aqui na tua casa? 10 anos. Eu falei, não celebro mais. Aí eu saí andando e vi aquele terreiro onde está a Maria Imaculada. Eu falei, vou invadir esse terreiro, esse terreno. Aí invadi o terreno. Aluguei uma lona de circo e no outro domingo eu já celebrei debaixo dela. Chuva. Não foi quase ninguém. Mas eu comecei. Fui atrás do Tatico, que era deputado, e José de Mar. E eles me ensinaram e me ajudaram como fazer.
Fui atrás do Roriz e ele me ajudou. Aí destinamos aquele terreno para tempo religioso. Aí eu fiz uma cerca de 9 arames, 2 hectares, no setor de mansão de Taguatinga. E aí eu comecei a construir com dia de missa de cura e de libertação. A casa que Dom Aparecido mora hoje, eu construí na marra. São 5 suítes, sala, cozinha e tudo mais. Casa que o Padre Carlos mora, eu construí. A capela, com 5 salas grandes para catequese, foi eu que construí. E morei. E graças a Deus, hoje vira paróquia. Exatamente agora está virando paróquia. Só que eu não fui convidado para a missa. Esqueceram de me convidar. A igreja é ingrata. Mas nós estamos por Jesus Cristo e com Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Nesses 23 anos, fui abandonado pelo Jorge, que está aqui, que me ajudou tanto. Ele e a mulher. E quando eu estava me apaixonando por eles, eles foram embora e me deixaram só. Traidores. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Essa moça é sua filha? Eu estava olhando para ela e pensando, meu Deus, como envelheceu. Mas teve uns 20 anos que eu não lhe via, né? Você era pequenininha. Jorge me ajudou muito também no início. Ele está aqui hoje, né, Jorge? Que bom, seja bem-vindo. Seja sempre bem-vindo, a casa é sua. Então a gente vai fazendo história. Eu sempre tenho isso na minha mente. Não existe caminho, caminho se faz em caminhar. Aí ontem à noite fizeram um jantar para mim, para 30 pessoas. Convidaram 30 e foram 10. Aí eu estava pensando, gente, eu já cuidei de tanta gente, milhões de pessoas, já atendi confissão. Quantas confissões eu não já atendi? Quantas pessoas não já foram curadas? E agora no dia de agradecer aparece 10 pessoas. Aí eu lembrei, Jesus me falou, lembra dos leprosos? Eu curei 10 leprosos e só um voltou para agradecer? Só um voltou para agradecer. Levanta a mão. Quem teve a vida abençoada, a vida curada, recebeu uma graça através do meu ministério? Todos vocês? Quem quer testemunhar? Tem 2 pessoas. Agora só vem testemunhar se o teu testemunho for de arrebentar. Não, eu fui curado aqui de dor de dente. Não, dor de dente eu tenho dentista para te curar. Quem foi curado de um câncer? A senhora foi? Vem a senhora aqui. Você foi? Venha você aqui. Você foi também. Você eu sei que eu te conheço. Vem aqui também. Vem vocês 3. Você foi curado? Vem aqui você. Há 2 anos atrás, no dia 4 de setembro de 2017, né, eu descobri que eu estava com câncer no estômago e já tinha metástase no mediastino. E eu tive aqui, trazida por outras pessoas, que eu já não andava mais sozinha. E o Padre Moacir fez uma oração para mim e disse que quando ele começou a fazer aquela oração, que ele via uma árvore grossa e muito seca. Mas no decorrer dessa oração, ele via nascer folhas verdes. E eu persisti vindo aqui. Eu persisti muito em Deus, eu conheci Deus verdadeiramente aqui nessa igreja. E
E era uma situação muito grave, eu já estava com câncer em grau 4, né? Quer dizer, só faltava 1 grau para mim morrer. E quando eu cheguei aqui, ele disse para mim assim, para Deus nada é impossível e você vai ser curada. Eu passei 25 dias e 25 noites deitada numa cama, escorada numa almofada, porque o tumor do mediastino ele já me sufocava, eu já sentia dificuldade de respirar, eu passava fome porque não conseguia comer, eu só comia inhame batido no liquidificador porque ele escorregava. Eu passava sede, mas todas as noites que eu achava que aquela era a noite de eu ir, eu lembrava das palavras do Padre Moacir. E eu comecei a fazer o tratamento, eu fiz 3 quimioterapias. Aí eu fiz um exame chamado PET scan, que eu tinha feito no início, né? E quando eu fiz 3 quimioterapias, eu fiz outro exame. Até o meu médico emocionou. Eu estava curada. E eu persisti aqui na igreja, né? Fiz mais 3 quimioterapias. E na última quimioterapia, eu achei que eu estava muito boa, né? Que eu já era a rainha da cocada preta. Aí eu fui no box de emergência lá da Samambaia, que era onde eu trabalhava. E lá eu peguei uma infecção de garganta muito forte. E minha comadre, esses dias, estava aqui na missa. E eu estava em casa, ouvindo a missa pela internet, mas eu pensei, né, agora na última quimioterapia, eu fui pegar essa bactéria, será que eu vou morrer na última quimioterapia, depois que eu já estou curada? Aí o Padre Moacir disse, tem alguém, parece que não está aqui, realmente não está, que ela está com uma infecção muito grande, mas ela vai ser curada. Quando foi no outro dia, a minha comadre ligou para mim e falou assim, Lourdes, como que você está? Eu falei, não sei o que aconteceu, mas sei que eu já estou bem. E assim foi a minha vida. Você trabalha em um hospital? Trabalho. Qual hospital você trabalha? Hoje eu trabalho no posto de saúde, mas nessa época eu era do Hospital da Samambaia. Trabalhando no Hospital da Samambaia. Conhecia vários médicos que faziam o tratamento. Eu conhecia vários médicos, né? Já tenho 14 anos de Secretaria de Saúde, mas eu tenho plano de saúde e não fiz pela Secretaria de Saúde, mas foi também uma opção minha de não fazer, né? Porque foi tudo muito rápido. Assim como eu descobri, assim que eu estava morrendo, Deus me deu a vida e me deu um tratamento muito rápido. E você tinha uma depressão profunda, né? Porque Tinha. aquele dia que você chegou a primeira vez na minha sala, a sua depressão estava te matando mais do que o câncer. Estava. Hoje, eu ainda tenho depressão, mas eu posso dizer que eu tenho, não sei, o mínimo do mínimo. Eu ainda tenho, ainda uso medicamento, mas eu considero, né? E espero que eu ainda não fui 100% curada. Da depressão. Porque eu ainda não chegou a hora de Deus me dar 100%. Mas você foi curada da depressão, porque se você continuasse com aquela depressão, com aquele câncer, com aquela depressão, você já teria morrido. Você foi curado 90% da depressão? Mais de 90%. Aí nesse... Então você está curada. Você tem que assumir essa cura porque 90% está boa. Tristeza, alguma coisinha, a gente tem que vencer todo dia. Deus te abençoe. Tem um monte de gente aí. Quer falar, né? Fala. Eu desenvolvi a síndrome do pânico durante a doença. E todos os dias, 5 horas da manhã, eu acordava, eu estava toda suada, podia enxugar com a toalha. Aí eu lembro que todas as vezes que o padre falava em síndrome do pânico aqui, eu pensava, meu Deus, é eu. Hoje é eu que vou ser curada. Hoje chegou meu dia. Aí um dia era na missa de 8 horas da manhã, na missa de cura, de quinta-feira de manhã. Quando ele falou, eu estava sentada bem aqui. O suor escorreu da cabeça aos pés. E a partir desse dia, eu nunca mais senti a síndrome do pânico. Deus abençoe. Obrigado. Hoje eu vejo ela tão bonita, e ela é bonita.
Mas naquele dia que ela chegou na minha sala, ela era um cadáver vivo. Boa noite a todos. Boa noite. É, Fale com firmeza e forte. eu estou um pouco nervosa. Eu fui diagnosticada com câncer no seio. Chegou a ser um carcinoma. E os médicos, eles falavam que era hormônio, aquela coisa. E nunca me encaminhou para o médico. Aí eu fui no hospital da Católica, o médico achou estranho aquele caroço e mandou eu fazer vários exames. Mandou fazer mamografia, mandou fazer ecografia. No exame não deu nada, mas ele me encaminhou para a mastologista. Fui na mastologista, ela fez a punção e pediu, e eu fiz a biópsia e também não deu nada, mas ela falou, vamos tirar esse caroço. Aí, em maio de 2010, eu tirei o caroço. Aí ela falou assim, ó, em agosto você volta aqui para ver o resultado. Quando foi em julho, ela me ligou falando que eu fosse no hospital lá com uma certa urgência. Eu já fiquei assim meio apavorada e fui. E lá ela demorou muito a me dizer, até que eu tinha que voltar a trabalhar, e ela acabou me falando de supetão. Quando ela me falou que eu estava com câncer no seio esquerdo. E de lá para cá eu fui andando em médico, fazendo os exames periódicos. Até que eu cheguei aí no centro de Macumba também. Cheguei lá, como o padre disse, não foi o espírito que me disse, foi Satanás que disse que eu só tinha 6 meses de vida. Eu fiquei mais apavorada ainda. E eu estava afastada da igreja, porque na minha cidade eu ia muito, mas aí eu vim morar em Brasília e eu não ia muito na igreja. Até que um dia minha prima falou assim, por que em vez de você estar aí no centro de Macumba, você não vai na igreja do Padre Moacir? Até então eu não sabia que era Pentecoste, eu nunca tinha vindo aqui nem nada. Ainda demorei uma semana sem vir aqui. Quando foi no dia 22 de setembro de 2010, o senhor já estava falando em Nossa Senhora da Primavera. Eu vim para a missa, a igreja estava lotada, como as missas de quarta-feira. Eu fiquei ali naquele portão ali fora. A missa estava lotada, mas parecia que só estava eu e o senhor, porque tudo que o senhor falava era para mim. E eu fui embora, me chorei muito, me lavei naquele dia e fui embora para casa. No outro dia eu falei com a minha prima, você pode ir comigo? Ela, não, eu vou sozinha. Aí eu falei, então eu vou só. Cheguei aqui. Você ia para onde? Para cá? Na missa de cura. Sim. No outro dia, foi a missa de libertação, dia 22, dia 23, a missa de cura. E eu fiquei no mesmo lugar. Na hora que o senhor expôs o Santíssimo, o senhor apontou na minha direção e falou, aqui tem uma mulher que ela fez uma cirurgia no seio esquerdo, mas que não deu o resultado que ela queria, mas que Jesus Cristo estava curando ela naquele momento. Eu tomei aquela posse daquela graça e meu seio queimava muito, eu olhava, meu seio estava ali, e eu queimando bastante. Eu pulava, gritava, as pessoas que estavam ao meu lado não entendiam por que eu estava assim. Chamou o apoio pensando que eu estava passando mal. E eles falaram, não, ela está bem. E eu fui para casa. E o senhor falou, você só vai dar o testemunho quando você for ao médico. Aí eu voltei ao médico. Foi no sacrifício que eu estava desempregada, devendo aluguel. E caminhava o médico. Deus me botou um médico na minha vida que resolveu o meu problema. Era numa clínica da mama lá na Asa Sul. Aí fiz os exames e ele falou, só que eu só vou te dar o resultado em janeiro, porque eu vou viajar para fora do Brasil e só volto em janeiro. Eu falei, nossa, isso eu fiz em novembro. Aí eu fiquei aguardando. Quando foi dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, eu voltei nele. Ele olhou meu exame e falou, você acredita em Deus? É assim, quando eu cheguei na sala dele, a primeira imagem que eu vi foi Nossa Senhora das Graças. Quando eu olhei para a imagem, foi como se ela me falasse, não se preocupa não, está tudo bem. E o médico olhou meu exame e falou, você acredita em Deus? E eu falei, sim. E ele, pois pode agradecer, porque você está curada. E de lá para cá, eu passei a frequentar a igreja mais assídua. Eu sirvo aqui desde 2011, foi meu primeiro Pentecoste, e sirvo até hoje aqui. Não foi mais para Macumba, não. Graças a Deus, não. Deus te abençoe. Felicidade para a senhora. A minha mãe vai
contar a história, porque eu tive câncer quando era criança. É? Boa noite. Boa noite. É, Vai chorar? Vai a falar minha ou vai filha, chorar? quando ela tinha Só um minuto, mês, só um minuto. Sua filha quando tinha um mês. um mês, ela começou a sangrar pela vagina. Aí eu levei ela no hospital, né, hospital de base, no L2. Aí ela sangrava, eles fizeram vários exames nela. Com um mês já ficou menstruada. É. Começou cedo. Aí os médicos falaram assim, não, mãe, ó, pode levar ela para casa, porque não tem cura para ela. Sua filha está com câncer na bexiga. Então nasceu com câncer, né? Porque com um mês, ela tinha um mês de nascido. Quando eu ganhei ela, não, o médico falou que estava tudo bem. Aí enrolei ela no lençol, cheguei em casa, aquela bem molhada de sangue. Falei, não vou me conformar. Minha irmã chegou em casa, falou, vamos levar ela no hospital de base. Eu sou muito devota na Nossa Aparecida. Aí levei ela de volta para o hospital de base. Os médicos falaram assim, olha, nós vamos retirar a bexiga dela, porque não tem, ela vai ficar com o aparelho, né, de fora. E eu pedindo a Deus, Nossa Aparecida, minha Nossa Senhora Aparecida, salva minha filha. Não deixe eles operar ela, não. Aí meu marido falou assim, não, mas não tem jeito. Aí assinamos para operar ela. Aí fui para casa. Pensei assim, não, mas não pode ser verdade. Eu não vou deixar operar minha filha. Aí quando nós chegamos lá no hospital, ele já tinha ressecado a veia dela. Já estava preparada para operar. Eu falei assim, não, pode parar. Tira minha filha aí, porque Nossa Senhora Aparecida vai curar minha filha. Aí eles fez a gente assinar um termo de responsabilidade. Assinamos o texto lá, né? Aí fomos embora para casa. E eu levei ela no outro médico do L2, o médico passou o remédio para ela, estava com a barriga muito inchada. Aí falou assim, ó, quando a sua filha desinchar a barriga e ficar com o rosto coradinho, traz ela. E o hospital de base só ligando para a gente, não acreditava, né? E eu levei lá, eles levaram ela para cima, assim, falou assim, oh meu Deus, isso aqui é um milagre de Deus. Depois disso, eu fiz promessa à Nossa Aparecida, com 7 anos eu ia levar ela, deixar o cabelinho crescer. Aí fomos lá, fui na Aparecida do Norte, levei o cabelinho dela e minha filha, está aqui, ó, mãe de 4 filhos. A fé remove montanha, e Nossa Senhora Aparecida, né, primeiramente Deus, está aqui minha filha curada. Eu tinha também, depois de casada, já mãe de 3 filhos, veio um nódulo na minha tireoide. E o médico falou para mim que se eu operasse, eu ia ficar muda. E desde que eu participei da sua missa de Pentecostes, teve um dia que você falou, tem uma mulher aqui que ela está com nódulo na tireoide. Eu fazia a punção a cada 3 meses, que era muito doloroso. E você falou, hoje ela está curada. Nesse dia eu tossi muito, me engasguei. 15 dias depois eu fui fazer a ecografia da tireoide, não existia mais nódulo nenhum. Sumiu. Sumiu. Deus te abençoe. Felicidade para vocês. Tchau. Boa noite. Eu chamo Lucivalda, que é minha esposa Magnólia. Em 2007, ela tomou um comprimido de Novalgina, sentiu um sintoma de gripe, né? E tomou um comprimido de Novalgina. Teve uma reação alérgica que chama síndrome de Stevens-Jones, que queimou todo o corpo dela, 100% do corpo dela. E no início desse tratamento, os médicos já me chamaram e falaram que não havia nenhuma possibilidade de ela sobreviver, porque a reação dela era Novalgina. Ela ficou os 3 primeiros dias com 43 graus de febre, e eles só botavam em cima de uma cama e jogavam água gelada para ver se continha febre. Porque eles entraram com paracetamol e aí gerou mais energia ainda nela. Então, desde os primeiros dias, os médicos me falavam que não havia nenhuma possibilidade de cura, né? De sobrevivência. Mas aí uma médica chegou e falou, vamos entrar com o ibuprofeno de criança para ver se a gente consegue conter a febre. E aí eles deram o ibuprofeno, conseguiram conter a febre, melhorar, e eles iniciaram o tratamento dela. Mas desde os primeiros dias eles falavam que não havia nenhuma possibilidade, porque a medicina cura, né, só com medicação. Aí ela teve uma infecção generalizada, passou por todo o corpo, eles chegaram que
que não havia nenhuma possibilidade de curar, porque a infecção tinha corrido toda na corrente sanguínea. Mas numa equipe mais ou menos de 10 médicos, 9 me falava todo dia que não havia possibilidade dela sobreviver. Mas já existia um médico que dizia que ela não ia morrer e que um dia eu ia entender o porquê de tudo aquilo. Ninguém ia me explicar, mas eu ia entender o porquê de tudo aquilo. Era o doutor Marcelo, muito católico, então ele já tinha uma certeza que Deus estava na nossa história. E aí, um certo dia, ela também queimou todo o plasma, ficou sem circulação no sangue. E aí a medicina me chamou de novo, os médicos me chamaram e não havia nenhuma possibilidade. Mas aí esse mesmo médico chegou e colocou o sangue, botou o sangue, o plasma e o antibiótico na veia dela. E olhou para o alto e falou: Senhor, ela é digna da sua misericórdia, eu estou fazendo apenas a minha parte. E aí foi entrando o sangue, porque ela tinha um acesso muito pequeno. E aí foi entrando, quando foi 2 horas da madrugada, ela chamou pelo meu nome. O médico colocou, eram umas 2 horas da madrugada. E aí, quando umas 2 horas da tarde e 2 horas da madrugada, ela chamou pelo meu nome. A outra médica que estava com ela, de manhã cedo, chegou na câmara dela e deu bom dia. Ela respondeu: bom dia, doutora, tudo bem? Mas foi assim 65 dias de muita angústia, de muita dor. E sempre esse médico me falando que ela não iria morrer. Quando foi um dia, quando ela teve essa infecção, que eles me falaram que não tinha, ia entrar com o mais forte antibiótico que a rede que tinha, né, na medicina. E se ela resistisse às 3 doses de 7 dias cada um, que seria 21 dias, havia uma possibilidade muito pequena de ela sobreviver, mas ela tinha que resistir os 21 dias de cirurgia. E aí ela começou tomando, quando foi com 12 dias, o rim dela parou. Esse mesmo médico chegou, que era o doutor Marcelo, tirou o antibiótico e falou para mim: a medicina precisa de 21 dias, mas Deus vai curar ela com esses 12 dias. Vamos fazer os exames para ver como era que estava. E aí não deu nada, não deu nada, mas a infecção ela estava curada. E nesse meio tempo, que elas me falavam o tempo todo que ela não havia sobreviver para ela, a minha cunhada e a minha sogra acenderam as velas de Pentecostes. E um dia que eles me ligaram no hospital, eu tinha acabado de receber dos médicos que ela não tinha nenhuma possibilidade de sobreviver. E a minha cunhada falou pelo telefone que ela não ia morrer, porque as velas tinham dado a resposta que ela não iria morrer. Eu não entendia, porque eu não conhecia a paróquia São Pedro, não conhecia ainda o padre Morci, nem nada, mas fiquei na minha, que elas tinham acendido e que a vela. Meu primo também, que hoje é do apoio, ele tinha acendido as velas e falou para mim: pode ficar tranquilo que ela não vai morrer, porque as velas acenderam de uma forma extremamente linda e deu a resposta que ela não morria. Beleza, com 65 dias eu consegui tirar ela do hospital. Aconteceram inúmeras coisas mais, mas assim, é longo o testemunho, mas o tempo inteiro a medicina falava que não havia possibilidade. E as velas deram a resposta que ela estaria aqui. Assim que eu tirei ela do hospital, a minha cunhada trouxe ela para cá. E eu assisti a primeira missa bem ali, porque nós casamos em 97, até 2007, padre, eu vivia com um pé no casamento, outro na rua. Eu tinha um vício de alcoolismo muito alto. Ela conseguiu tirar a aliança umas 3 vezes porque não resistia, mas eu sempre dizia para ela: um dia Deus há de me curar disso aqui e nós vamos viver felizes no nosso casamento. E quando a minha cunhada trouxe, que a gente até testemunhou a primeira vez, o senhor lembra muito bem? Não, mas o senhor sabe que o senhor me falou que para quem estava cega, para quem estava morta e cega, hoje só está cega, está muito bom, nunca mais esqueci. Eu falei. Quando eu cheguei para testemunhar. E aí eu sentado ali, numa das primeiras missas, quando eu cheguei aqui, sentado ali, aí o senhor revelou que tinha vida cura e revelou que tinha uma pessoa que tinha um grau de alcoolismo, tinha uma pessoa aqui que era vítima de uma macumba, voltado nos seus antepassados, e eu bebi. Você bebe muito, mas hoje Deus está curando. Você está liberto hoje. E eu realmente fui curado desde essa época. Depois que teve passei por esses 65 dias dela no Calvário, né? Eu fui
Deus tirou ela, ressuscitou, com certeza, porque a medicina o tempo todo falava que ela não tinha vida e hoje está aqui com a gente. Não está vendo muito não, mas também não está cega não, porque o senhor falou. Ela fez quantas cirurgias nos olhos? Fez 44 cirurgias. Que quando ela saiu desse calvário que estava morta, a medicina falou para nós que não havia nenhuma possibilidade dela voltar a enxergar. Aí eu fiz uma consulta com a doutora Chalita e a doutora Fernanda lá na CBV. A doutora Chalita falou para mim, ó, é irreversível quase o caso dela, mas se vocês tivessem condições, ela vai submeter de 15 a 20 cirurgias em cada olho. Aí eu olhei assim, só que eu já tinha vindo aqui testemunhar, e quando eu saí daqui, teve uma menina que estava bem e disse, olha, minha sobrinha teve essa doença e o tratamento dela é só em São Paulo. Aí deu o telefone do doutor Alves em São Paulo, que ela fez o tratamento lá, mas aí nós iniciamos o tratamento realmente dela lá, que foi daqui que a gente foi para lá, desse testemunho que a gente deu, sim, que uma pessoa falou que o tratamento dela, aí nós iniciamos, e realmente aconteceu isso. Só córnea, ela já trocou 9 vezes a córnea dela. Límpidos que recebeu das 2 irmãs dela, 3 de cada um, eles tiram uma glândula do olho dela, né, e bota uma célulazinha do olho da irmã dela e colocou para ela. E, enfim, entre todas foram... Então, hoje ela enxerga quanto por cento? Uns 10%, porque 10%. Como ela não tem a lágrima, de vez em quando que vai secando, ela tem que botar o colírio. Quando bota o colírio, aí volta a visão um pouco mais. Mas ela faz tudo dentro de casa, faz sim, tudo, tem a visão para tudo. E eu te disse, quando tu estava nesse desespero, que era melhor uma cega do que uma morta, né? Foi isso que eu falei? Foi pronto. Foi. Então, mas o Senhor também revelou que ela não ficaria cega. Ele falou, olha, eu estou falando isso, mas ela não vai ficar cega. Mas para quem está morta e viva, ou para quem está morta e cega, já está só cega, tá bom. E tá eu agradeço por isso aí. E ela está enxergando. E ela enxerga. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Acabou? Olá! Gostaram do vídeo? Então, inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações.